Shalom, paz do Senhor, meus amados irmãos. Às vezes nós saudamos com Shalom Adonai, Shalom Et Adonai, mas na verdade é redundante fazer isso, porque Shalom só pode vir de Adonai, de Hashem, do Eterno, porque esta palavra Shalom, ela é muito abrangente, não é apenas paz, que também já é muito gigantesco, mas é tudo aquilo que você pode imaginar de bom é Shalom. Bem-estar, felicidade, prosperidade, segurança, tudo que você imaginar de bom para o teu próximo. Quando você saúda alguém com Shalom, você está desejando tudo isso que eu falei. Então, mais uma vez, Shalom para você, que Deus possa te abençoar nesse estudo aí. Acompanhe comigo, por favor. É um tema que ele completa uma outra face da vida de Jesus, aquele que tem a dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. No vídeo anterior, que eu falei da natureza divina do Mashiach e Yeshua, mostrei os aspectos da sua natureza divina, tanto baseado no Tanar quanto na Brit Hadashah. E agora eu gostaria de mostrar a natureza humana desse mesmo Messias, Yeshua, nosso Jesus, porque algumas pessoas não conseguem enxergar a humanidade de Jesus dessa maneira que eu vou passar para você. Alguns pensam que Jesus veio do céu com um chip na cabeça, já veio pronto, sabendo tudo, porque ele é Deus, então ele veio, não havia nada que ele não soubesse, não havia nada que ele não pudesse fazer. Enfim, eu quero mostrar o aspecto humano da natureza de Jesus, aquele que teve sede, teve fome, em tudo foi tentado, havia coisas que ele não sabia, por isso ele perguntou. Aquele que disse que era igual ao Pai, se fazendo Deus, igual a ele, a mesma natureza, disse também que o Pai é maior que ele. Então nós vamos ver a natureza humana do Mashiach, Yeshua. Eu vou começar lendo um texto para você lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, o Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 2, versículo 40, ele diz assim a respeito de Jesus: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No mesmo capítulo, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e para com os homens. Ora, se ele crescia em sabedoria, é porque ele teve que desenvolver, como homem, esse conhecimento, essa sabedoria. E em estatura, porque ele não pulou nenhuma etapa da sua vida. Ele nasceu um recém-nascido, se tornou homem e foi uma criança com todas as etapas que a criança tem, uma pré-adolescente, um adolescente, se tornou um jovem, morreu com 33 anos. Jesus foi um homem, mas é claro que ele não era um homem comum. Ele era um homem extremamente consagrado a Deus. Por isso que em muitas ocasiões a Bíblia fala que ele sabia o que havia no coração do homem. Não porque ele estava ali usando a sua natureza divina para poder lidar com as questões humanas. Mas ele estava ali como um homem muito consagrado a Deus, e por isso Deus o revelava muitas coisas que estavam no coração do homem. Jesus tinha uma comunhão ininterrupta com o Pai. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que no Getsemane, o fato dele se angustiar no Getsemane, que mostra também essa natureza humana, se entristecer ali, mostra o seu lado humano, ele não estava com medo de morrer. Jesus, ele estava bastante angustiado, porque estava prestes a se cumprir o Salmo 22, versículo 1, que está escrito: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A grande questão ali, o grande sofrimento que fez Jesus suar sangue, ele sabia que estava prestes a se cumprir o momento em que Deus ia se apartar dele por um instante, porque ele precisava naquele momento ali cair sobre ele, como Isaías 53 relata, o pecado, a transgressão e a iniquidade da humanidade. Então naquele momento
como Cordeiro Pascual, aquele momento como sacrifício de Deus, como os sacerdotes faziam, colocava a mão sobre o animal e transferia simbolicamente o pecado do povo para a cabeça do animal. E ali então Deus estava oferecendo o seu sacrifício, que era Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e naquele momento sobre ele o pecado da humanidade em todos os tempos, desde Adão até o último homem, veio sobre ele. E neste exato momento ele sente a ausência de Deus ali e morre como a propiciação pelos nossos pecados. É esse momento, esse instante em que Deus vai se separar dele que traz agonia para Jesus. Porque se nós pensarmos que Jesus se angustiou porque ia morrer fisicamente na cruz do Calvário, a gente poderia considerar Jesus mais fraco do que até o próprio Saddam Hussein, que morreu enforcado e antes gritou "Alá é maior", e outros que morreram de maneira aguerrida e não tiveram medo de morrer. Não, Jesus nunca teve medo de morrer. Ele mesmo fala que para isso ele veio. E como que ele fugiria daquela hora? Ele estava ciente, consciente, extremamente lúcido ali na cruz, mas no Getsemane, o cálice que ele pede a Deus para passar e depois diz para Deus que ele faça a sua vontade, não é a morte em si. Então a gente vai ver isso mais um pouquinho na frente, mas de antemão aqui já fiz esse comentário. Então Jesus crescia em estatura, em graça e em conhecimento. Ou seja, um ser humano com todas as fases da vida do ser humano. Ele se consagrava a Deus, como o próprio Isaías capítulo 50, a partir do versículo 4, falando do Mashiach, ele diz que Deus despertava os ouvidos dele todas as manhãs para ouvir como se ouve um erudito, uma pessoa muito sábia. Então Jesus colocou à disposição de Deus os seus ouvidos para entender o propósito de Deus, para entender a vontade de Deus. Jesus teve que aprender qual era a sua missão, qual era o seu propósito e conhecer a Deus como homem. E isso pode parecer estranho para alguns, mas é a mais pura realidade. Hebreus 5, versículo 8 e 9, ele diz assim, falando também acerca do Filho, acerca de Jesus. Ele diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então as suas experiências de vida fez com que ele aprendesse a obedecer. Então ele não veio pronto, ele teve que aprender. E tendo sido aperfeiçoado, diz o texto, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele amadureceu. A palavra aperfeiçoado aqui é essa ideia de amadurecer. Ele teve que amadurecer. Ou seja, ele era um homem. Ele teve que amadurecer, crescer em conhecimento, na relação com Deus. As experiências que ele passou lhe serviu como maturidade na vida dele. Ali no Getsemane, como eu citei, em Mateus 26, 37 e 38, ele diz, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Jesus, triste e angustiado, sim, por conta daquilo que eu já citei, que eu já falei, por conta do afastamento de Deus. Porque para Jesus, pior do que a morte é se afastar de Deus. Diferentemente de muitos de nós que não dá valor a essa comunhão pessoal, muitas vezes, não deixamos de buscar a Deus e tomamos nosso tempo com várias outras coisas fúteis, Jesus não. Jesus vivia em constante comunhão com o Pai. Então perder essa comunhão, nem que seja por um instante, era algo agonizante para ele. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aquilo que eu já falei, eu vou ler aqui um texto em Hebreus, para que a gente entenda o que aconteceu ali no Getsemane. Se Jesus realmente estava com medo de morrer na cruz, ficou angustiado, ficou triste por causa disso, ou se a questão era outra.
Hebreus 5:7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, isso também prova que houve um tempo em que ele não estava na carne, ou seja, como Deus, como Paulo fala em outro vídeo, o vídeo anterior eu expliquei, Filipenses 2:5, que Paulo fala que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes que ele fez, ele tomou a forma humana. Então ele era Deus, na verdade, nunca deixou de ser. Nem quando se fez homem, ele deixou a natureza divina. Porém, não se apegou a ela, ao fato de ser Deus, ele não se apegou a isso. Ele venceu como homem, lutou como homem, teve experiências como homem, cresceu na sabedoria como homem e se tornou, por causa disso, apto para ser o nosso sumo sacerdote. Nós vamos ver isso. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, e aí, entre parênteses, no Getsemane, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele está orando àquele que pode livrar da morte. E alguém pode pensar, bom, aí tá claro que ele estava com medo da morte. Não. Foi ouvido por causa da sua reverência. Ora, ele foi ouvido. A oração do Getsemane foi ouvida. E isso prova que ele não estava orando para que Deus o livrasse do cálice, que seria supostamente a sua morte na cruz. Porque Deus ouviu a ele em relação ao que ele pediu. Mas que livramento é esse da morte que ele foi ouvido? Deus não o deixou na sepultura. Deus o ressuscitou. Então Jesus, ele vai ter a maior experiência de todas, como homem, que é a ressurreição. Ele não poderia, a morte não poderia detê-lo, porque primeiro que ele não tinha pecado. Então as algemas da morte não poderiam detê-lo. E segundo, que ele teria que ressuscitar para nos justificar diante do Pai, levando o seu próprio sangue, o seu sacrifício, para se apresentar diante do Santo do Santo, como era feito no dia da expiação. O sangue do bode era levado pelo sumo sacerdote diante do propiciatório, diante da tampa da arca, que é o trono de Deus, para expiação do pecado de todo o povo. Então, se cumprindo ali o Salmo 22, versículo 1, quando Jesus falou lá na cruz, ele citou o Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? É esse momento que Jesus estava temendo. Exatamente esse momento. Isso aí me deixa com meu coração ardendo. Como Jesus, o Jesus homem, amava o Pai. Ele valorizava tanto essa comunhão que perder um instante dessa comunhão com Deus. Ou seja, sentir esse afastamento, que seja por um instante, era algo que atingiu profundamente a sua alma. E isso nos deixa uma lição, irmãos, que nós temos que aproveitar ao máximo possível esse acesso que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, através da oração, chegar ao Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. E não desprezar o nosso tempo e a oportunidade que Ele tem nos dado com coisas vis deste mundo, com coisas passageiras e efêmeras. Vamos aproveitar esse acesso maravilhoso e crescer com Ele em graça, em conhecimento, diante dEle e diante dos homens. Para isso precisamos buscar o Senhor, precisamos ter vida de oração, precisamos ter vida de leitura da Palavra de Deus, consagração. Glória a Deus. As necessidades humanas de Jesus, eu vou ler aqui alguns textos para nós, mostra claramente que ele era um homem. Alguém pode ainda estar perguntando, mas pastor, isso é claro. Eu sei que isso é claro nas Escrituras, que Jesus é homem. Quem está sentado à destra do Pai é homem. Mas eu já lidei com situações, com pessoas que não conseguiam enxergar com clareza a humanidade de Jesus. Ou se enxergava Jesus como homem, se enxergava Jesus como super-homem. Não, mas Jesus venceu o pecado, venceu Satanás, porque ele se consagrou a Deus. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ele se fez pecado por nós, porque ele foi nosso substituto na cruz do Calvário. Mas ele não pecou de fato. Mas que ele foi posto à prova, ele foi em tudo. Mas ele venceu.
Vamos lá, Mateus 4:2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ali na tentação no deserto, Satanás o tenta, tentando fazer com que ele transformasse as pedras em pães. E aí Jesus diz para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali é um homem que tem fome que está ali. Ele tem sede também na cruz do Calvário. João 19:28 ele diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Porque a crucificação, ela fazia o condenado ali suar muito, então ele se desidratava, né? E ele tinha então muita sede. Isso era uma das agonias da cruz. Ele também morreu, a prova que ele era homem é que ele morreu, né? Ele expirou ali na cruz do Calvário. Mas a morte de Jesus, eu costumo dizer que não foi um acidente de percurso, é claro. Não foi uma morte comum. Foi diferente de todos os homens. Porque ele, no momento que ele vai morrer, ele diz: Pai, entrego a ti o meu espírito. Isso não é comum, não é uma morte comum. Isso é uma oferta. Ele está literalmente ofertando-se a Deus. João, também o apóstolo Paulo, eles falam a respeito dessa dupla natureza de Yeshua como Deus que se fez homem, que para mim é muito claro nas Escrituras. Algumas pessoas não conseguem entender isso, falta-lhes fé para entender isso. Mas o próprio Deus, a fim de salvar o homem, ele toma atitude, a própria atitude, porque o homem não poderia fazer nada por si mesmo. Então Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus, é claro, porque quem é Deus não tem como deixar de ser Deus, ele não pode negar a si mesmo, sua própria natureza. João diz assim, João 1, versículo 1 ao 3, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus. Então já tem aqui dois personagens, Deus, o Pai, e a palavra. Ele diz, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. A gente sabe que a palavra é Yeshua. Ele estava no princípio com Deus, lá na criação. Todas as coisas foram feitas por ele, então ele é Deus. A palavra que se fez carne foi o mesmo verbo, o mesmo logos que criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Também João 1, versículo 14. Esse que criou todas as coisas, que estava com Deus e que era Deus, o verbo, a palavra, João diz que se fez carne. Ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, fez a sua tenda entre nós durante 33 anos, cheio de graça e de verdade. Mas essa graça plena nele e essa verdade que poderia ser visto não só naquilo que ele pregava, mas naquilo que ele vivia, ele adquiriu durante a sua vida de comunhão com Deus. E vimos a sua glória, de João, a glória como unigênito do Pai. Aleluia! A glória de Deus resplandecia em Jesus, não simplesmente na face dele, mas nas suas obras. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, ou seja, quer conhecer o caráter perfeito de Deus, isso é refletido no caráter de Jesus. Paulo também, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 7, no outro vídeo também eu falo sobre esse capítulo, discorrendo sobre a natureza divina de Jesus. Então Paulo vai falar aqui da natureza divina, mas eu quero ressaltar também a natureza humana, que é o assunto que nós estamos abordando. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Coisa difícil para alguns crentes. Ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Que mesmo existindo na forma de Deus, preste atenção nisso, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser
retido. Ele não se apegou a isso. Eu escolhi essa versão porque ela está bem traduzida. A qualquer custo. Ele não se apegou a isso a qualquer custo. Jesus estava aqui como um homem, tinha natureza divina, mas ele não poderia vencer Satanás e o pecado com seus atributos divinos. Então ele abriu mão dessa glória, desse poder, tanto é que quando ele ressuscita, ele ora ao Pai e fala: Pai, torna-me a dar aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ora, quem é este? Este tem a natureza divina, que estava com o Pai no início, que nós acabamos de ler. E ele ora para que aquela glória que ele deixou, que não se apegou para vencer como homem, para se fazer homem, ele reivindica ao Pai depois de ressuscitar, depois de estar com o corpo glorificado. E ele vai ser arrebatado ao céu e se assentar à destra de Deus. Também um outro texto muito interessante, também que foi lido no outro vídeo, que revela a natureza divina do Senhor, mas também a sua humana, está lá em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, a natureza humana dele. Ele se fez carne. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. Esse mesmo menino que nasceria, e o próprio Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que ele nasceria da Virgem, então é o mesmo menino, do capítulo 7 e capítulo 9 de Isaías. Ele tem a natureza humana, porque ele é um menino que nasceu, o verbo que se fez carne, nasceu de maneira sobrenatural, nasceu de uma virgem, sem o espermatozoide de José, ou seja, ele é um ente querido do Altíssimo, o Filho de Deus, ele é um maravilhoso conselheiro, mas ele também é Deus forte, Pai da eternidade, porque ele inaugurou o caminho até Deus, o caminho que estava fechado até o Pai. E o príncipe da paz, o Sar Shalom, aquele que vai reinar, aquele que tem o governo, como o texto fala, nos seus ombros, e vai reinar a partir do milênio até a eternidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele também diz em João 14:28. O Evangelho de João, ele tem como objetivo provar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Vocês ouviram o que eu disse. Jesus falando: vou e volto para junto de vós. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Gostaria de me deter nesse finalzinho. O Pai é maior do que eu. O mesmo Jesus falou em João 10:30 até o 33, que ele e o Pai eram um. E nessa ocasião, nesse texto, eu expliquei no outro vídeo, o texto é explicativo, os judeus pegaram em pedra para matá-lo porque ele estava blasfemando. E a blasfêmia era o seguinte: ele estava se igualando a Deus, se fazendo Deus também. E isso era uma blasfêmia para os judeus. Pegaram em pedra para matá-lo. Então, em um momento, Jesus afirma que é Deus, igual ao Pai, mas em outro momento, como homem, ele diz que o Pai é maior que ele, porque ele está falando ressaltando o seu aspecto humano, da sua natureza humana. Havia algumas coisas, isso é interessante também que eu vou falar aqui, vou dar pelo menos 3 exemplos, que prova também a natureza humana de Jesus, que ele não usou essa natureza divina para poder viver esses 33 anos e ser o Cordeiro expiatório, o Cordeiro pascual, o Cordeiro de Deus, é que tinha coisas que Jesus não sabia. Por exemplo, um texto muito, muito conhecido dos cristãos, quando ele fala em Mateus 24, da sua vinda para os judeus, da sua vinda visível, lá no Monte das Oliveiras, ele diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade, ele não sabia. Quando ele avista uma figueira de longe, o texto diz que ele vai ao encontro da figueira para ver se nela havia fruto. E quando ele abre as folhas da figueira, porque ela tendo folhas deveria ter fruto, essa é a característica da árvore, ele não encontra fruto e amaldiçoa a figueira. Então realmente Jesus não sabia que tinha fruto na figueira.
E ele foi verificar. Uma outra ocorrência é o lunático, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E aí o pai dele chama Jesus e fala: olha, eu pedi aos seus discípulos para expulsar o demônio, para ajudar o meu filho, e eles não conseguiram. Jesus repreende os discípulos e diz para o pai: quanto tempo que ele está nessa situação? Jesus está perguntando porque ele não sabe. Jesus está desconfiando por causa da intimidade que aquele demônio tinha com aquele jovem, e estava há muito tempo naquela situação. E Jesus confirma a sua suspeita quando o pai fala: desde pequeno, desde criança, há muito tempo isso acontece. Então havia coisas que Jesus não sabia. Isso prova a sua natureza humana. Segundo o apóstolo Paulo, Jesus ele vai se tornar, por causa daquilo que ele viveu, do que ele sofreu, do que ele aprendeu, e em tudo que ele foi tentado, ele se tornou apto para ser o nosso sumo sacerdote, para ser nosso mediador entre Deus e os homens. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Ora, se Jesus não tivesse outra natureza divina, não precisaria ele dizer Cristo Jesus, homem. Por que ele disse isso? Porque existe o Cristo Jesus, Deus. Fica meio que claro uma coisa dessa. Hebreus 2, 14, 18 diz assim. Hebreus 2, 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas. Ou seja, ele era um ser humano. É um ser humano. À destra do Pai está um ser humano, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus venceu a morte, destruindo o poder do império das trevas na cruz do Calvário, e ele precisava se fazer homem para isso. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso aqui tem a ver com a cultura egípcia, não vou explicar agora. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ou seja, ele sofreu tudo aquilo, foi tentado em tudo que o ser humano é possível ser tentado, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus foi tentado e foi provado em todas as áreas, para que ele pudesse ter essa experiência e saber como se processa a coisa. Algumas pessoas perguntam: será que Jesus foi tentado por mulher? Foi, em tudo ele foi tentado. E lá, como sumo sacerdote, você pode recorrer a ele, porque ele vai te entender. Você que está sendo tentado, você pode recorrer a ele, que ele, como sumo sacerdote, ele vai interceder ao Pai, para que você vença a tentação. Quando nós somos tentados, quando nós somos provados, a Bíblia fala que não vem sobre vós tentação senão humana. E antes com a tentação, vem também o escape. Vem também a graça de Deus para que você escape dela. Então peça ajuda a Jesus, que Ele vai te dar graça para você vencer a tentação. Por quê? Porque Ele passou por tudo que o ser humano passa e se tornou apto após morrer, ressuscitar, e não vai morrer mais, por isso é o nosso sumo sacerdote eterno. O sacerdócio da época, tinha sucessões, porque a morte fazia com que houvesse essa sucessão, mas Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, a ressurreição capacita a ser nosso sumo sacerdote eterno, porque ele não morre mais, não há mais sucessão. Para sempre ele será nosso sumo sacerdote, indicando que a nossa dependência de Deus, ela será eterna. Glória a Deus. Jesus se fez homem para socorrer os homens. O escritor de Hebreus diz algo muito interessante, que ele não se fez anjo, porque se ele tivesse que socorrer os anjos, ele teria que se fazer anjo. Vou falar algo aqui, não me interprete de maneira errada. Deus, ele sabe o que é o ser humano, mas ele se fez humano para conhecer o que é ser humano.
Conhecer na carne, sofrer a experiência, a vivência. Então, em Jesus, nós podemos conhecer tanto a Deus, porque Ele tem a natureza divina, quanto a nossa própria natureza. Em Gálatas 4,4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, a palavra aqui é pleromá, um tempo exato, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Em nenhum outro momento da história ele se manifestou. Então essa teologia de que ele foi o anjo do Antigo Testamento, a teofania, ele se manifestando de maneira ou de outra, Jesus não se manifestou. Jesus se manifestou quando nasceu em carne, através de Maria, pelo Espírito Santo. Ali foi que ele se manifestou, no tempo exato. O escritor dos Hebreus diz que ele vem socorrer a geração de Abraão, os descendentes de Abraão. Ele fala, ele não vem socorrer aos anjos. Ele está falando dentro desse contexto, ele se fez homem para socorrer os homens. Ele não veio socorrer aos anjos. Ou seja, se ele se fez homem para socorrer os homens, se ele tivesse sido feito anjo, o objetivo seria socorrer os anjos. Mas os anjos caídos, eles não têm perdão, por causa da natureza com que Deus os criou. Então, espero que esses poucos versículos possam fazer você compreender que Jesus é tanto Deus na sua natureza, quanto homem. Ajude o canal aí, você que se inscreveu no canal, a propagar esse conteúdo. Propague para os seus amigos no Facebook, no Instagram, para que o conteúdo desse canal chegue a mais pessoas, para que o Evangelho possa alcançar mais pessoas, que a gente possa usar a tecnologia em prol do reino. Ajude o reino de Deus, coopere com o reino de Deus, coopere com esse canal, que Deus possa abençoar você. Lehitraot, até a vista, Baruch Hashem. Deus te abençoe.